A gente vai ver agora sobre sujeito. O que é sujeito? É sobre quem se fala alguma coisa. Vamos lá, para identificar o sujeito. Eu moro perto da escola. Para identificar o sujeito, eu pego o verbo. O verbo é moro. E faço a pergunta: quem é que moro? A resposta é o sujeito. Quem é que moro? Eu. Então, eu é o sujeito dessa frase. Vamos lá ver agora os tipos de sujeito. O sujeito é simples, quando ele tem um núcleo. Vamos lá. Exemplo: João foi ao cinema. Para identificar o sujeito, eu pego o verbo. Quem é que foi? João. João foi. Então, eu tenho um núcleo só, sujeito simples. Vamos lá agora ver outro tipo de sujeito. O sujeito composto. João e Maria foram ao cinema. Mesma coisa, pergunto pro verbo. Quem é que foram? João e Maria. Quais são os núcleos? João e Maria. Então, o sujeito é composto. Vamos lá agora para o próximo tipo de sujeito. Próximo tipo de sujeito é o oculto. Vamos ver como é que funciona. Fomos ao cinema. Para descobrir o sujeito, eu pergunto: quem é que fomos? Nós. Mas o nós não está escrito na frase. Então, esse sujeito é o sujeito oculto ou desinencial, que ele não está escrito na frase, mas eu posso identificar. Eu sei quem foi. Vamos lá agora ao próximo tipo de sujeito. O próximo tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. Vamos ver como é que funciona. Assaltaram aquela loja. Quem é que assaltaram? Eu sei quem foi? Eu não sei quem foi. Então, o sujeito é indeterminado, porque eu não posso ou eu não quero identificar quem foi de quem eu estou falando. Vamos agora ao próximo tipo de sujeito, que é o sujeito inexistente ou sujeito oculto. Nesse caso, eu tenho que decorar. É decoreba nesse caso. Presta atenção. Primeiro caso. Verbo haver igual a existir. Há muitas dúvidas ainda. Toda vez que o verbo haver é igual a existir, eu tenho oração sem sujeito. Olha só como é que é igual. Existem muitas dúvidas ainda. Com o verbo existir vai ter sujeito, mas com o verbo haver não tem sujeito. Vamos lá para outro caso de verbo haver indicando data ou hora. São 10 horas. Oração sem sujeito, aqui também. Outro caso de oração sem sujeito. Verbo fazer indicando tempo ou clima. Fez frio ontem. Nesse caso, verbo fazer indicando clima, oração sem sujeito. Quando eu tenho o verbo estar indicando clima. Está muito frio. Verbo fazer indicando o clima, oração sem sujeito. Fenômeno, verbo que indica fenômeno da natureza. Ventou ou choveu ontem.
o verbo está indicando fenômeno da natureza, oração sem sujeito. E também eu tenho um caso de oração sem sujeito, quando o verbo fazer está indicando o tempo que passou. Faz anos isso. Eu tenho oração sem sujeito também. E aí, eu tenho uma observação. Em alguns casos, alguns gramáticos consideram que o sujeito oculto é igual ao simples, tá? Porque eu vou ter um núcleo só. Mas isso fica para depois. Por enquanto, é só isso. Fim.